De volta, como sempre, rapidinho na corrida, porque os assuntos são assim, são bons, são tão agradáveis, e a sensação que o tempo passa e às vezes o assunto fica pelo meio. De volta, Cristina, quanto tempo? Tô com saudade de você. Prazer em te ver, Kátia. Foram prazer em estar aqui de novo. Ótimas férias. Descansou. Tá na cara. Recicla, é bom, né? É. Muita coisa bom. nova, muita coisa boa. Eu acho que sim, eu acho que você vê tendências, você vê novas maneiras de se comportar num ambiente de trabalho, de mercado de trabalho. É interessante. O mundo é um mundo em transformação. Eu fui para os Estados Unidos dessa época, então eu acho que foi interessante. Achei o país diferente. E aí, sobre o que nós vamos falar hoje? Eu acho que a gente falou bastante sobre currículo, a gente falou bastante sobre entrevista, a gente falou bastante sobre etiqueta empresarial. E eu estava pensando a gente conversar sobre busca de empregos. Esse é o momento, porque nós somos uma sociedade, a nossa sociedade, ela os pilares, de uma certa forma, são ritos, alguns paradigmas. Então, por exemplo, nós sabemos assim, tem aquela coisa do momento dos pais em buscar escola para os filhos, o momento em que eu vou virada de ano, vou virar a página, quero mudar de vida profissional. Agora, na virada, é um momento, ainda mais em tempos de crise na Europa, né? Este é um momento em que o mercado está aquecido para o mercado de trabalho? Kátia, olha, eu não quero ser arauto de mais novas, mas os BRICS, o Brasil é um dos BRICS, nós desaceleramos. Nós estamos contratando menos. Eu começo, é como se fosse um termômetro. Eu começo a receber muito currículo no meu site. E pouco movimento. Então, se eu estou recebendo muito currículo, é porque muita gente está sendo dispensada. Entendeu? E no seu trabalho, são altos executivos. São altos executivos, mas a gente vê pelos dados da indústria, a projeção de crescimento do PIB, eu sei que isso não é um set para a gente conversar de economia, mas existe essa transversalidade, quer dizer, você tem uma economia que não está crescendo com a mesma velocidade, isso vai impactar no mercado de trabalho, não é? E a projeção que a gente faz, o governo faz uma projeção de 2,5% de crescimento do PIB no Brasil esse ano, mas tem os relatórios internos de bancos, de tudo isso, que são relatórios importantes, que projetam em 1,7%. Então, se a gente ficasse com uma média disso daí, vai dar 2,1%. Isso não é um crescimento robusto que justifique o mercado de trabalho ficar tão aquecido. Eu não tenho assim como medir isso de uma maneira profissional, mas eu tenho um feeling que tem muito marketing e não tem tanto movimento como as pessoas dizem que tem. E aí, nesse momento, fazendo o nosso gancho aí, como é que fica essa questão da empregabilidade? Então, eu acho que empregabilidade é a primeira coisa que a gente tem que falar. Então, para clarear bem para o público, né, em poucas palavras, o que é empregabilidade? É a capacidade de você ser absorvida no mercado de trabalho. Então, isso, você vai ter que tomar, vamos dizer, várias atitudes, você vai ter que tomar várias decisões para que você possa estar numa posição interessante para disputar uma posição no mercado de trabalho. Então, a gente falou várias coisas. Nós falamos, por exemplo, da questão da capacitação, não foi? Num outro programa, foi tema de um outro programa. A gente, quer dizer, essa capacitação de estudo continuado, a capacitação acadêmica, de cursos complementares, seja de MBA, seja de cursos mais curtos, uma pós-graduação, uma especialização, isso é importante. O profissional que não estuda durante muitos anos, ele é um profissional que vai ter dificuldade de ser absorvido. Aquela questão da idade, ela melhorou muito. Você tem, hoje em dia, é óbvio que você tem setores que continuam muito aquecidos. O setor de engenharia civil, por exemplo. Esse setor não está mandando gente embora. Mas você tem uma série de outras coisas, né? Uma série de outras indústrias, de outros segmentos, que a gente não vê esse aquecimento todo, entendeu? Então é o seguinte, depois que você se preocupou
lá com o CHA, que é o conhecimento, a habilidade e a atitude, tá? Que você procurou suprir as suas lacunas de competências. Então, o seu o que é? O conhecimento, é o saber. Né? Então, você precisa primeiro saber, é uma coisa teórica. Depois, você precisa da habilidade, quer dizer, é como fazer, aplicar aquilo que você sabe, não é? E depois você tem o A, que é a atitude, que é o A do chá, que é a atitude, que seria como você vai empreender aquilo, como você vai fazer aquilo acontecer. Que é o X do problema. Que é o X do problema. E o Chiavenato é um autor antigo, não é? A gente que é da área de administração, ele é muito reverenciado. Muito. E todo autor, quando ele pega esses conceitos, ele sempre coloca uma marca dele. Então, ele, além do CHA, ele colocou o julgamento, o J, porque ele acha que é uma competência interessante você ter capacidade de analisar as suas oportunidades e analisar onde você pode contribuir e agregar dessa maneira. Bom, então você foi lá, procurou suprir as suas competências e você ficou legal disso. Aí a gente conversou, você tem que ter um currículo interessante, um CV bem feito. Falamos das fotos. Se não tem foto e tal. Português, pelo amor de Deus. Erros de português. Eu tenho visto um erro muito comum que tem me impressionado muito. Em vez da pessoa escrever desde a época X, ela põe des. D-E-S. Kátia, eu fiquei tão impressionada com isso, eu tenho visto muito isso. Está começando aquela história que começa a contar muito, vira verdade? É mesmo. Então, a época, D-E-S, a época, está completamente errado. Mas não foi erro de não é erro de Não, porque eu já vi isso 2 vezes. Já vi isso 3 vezes e agora vi com acento circunflexo no E do des. Então tem que tomar cuidado com isso. Estão criando um novo português. Estão criando um novo português. Mas né? enfim, vamos lá. Outra coisa interessante, que eu acho que é um diferencial na busca do emprego, você pode desenvolver um portfólio. Então, gente, o que é isso? Você pode, por exemplo, fazer um gráfico dos seus atingimentos de resultados. Você pode botar foto, por exemplo, olha, esse evento aqui fui eu que organizei. Aí você coloca uma foto e você monta um bookzinho seu como profissional, entendeu? E na hora de você fazer essa entrevista ou antes, você pode submeter ou digitalmente, ou então você leva aquilo com você para mostrar para o seu entrevistador. Isso vai ser um diferencial na hora da entrevista, tá? Mas a gente ainda não está buscando emprego. A gente está se preparando para buscar o emprego, não é? Bom, depois vamos falar da etapa da preparação da entrevista. Nós também já fizemos alguns programas aqui com muitas dicas de entrevista. Então, você se preparou nas suas competências, você se preparou no seu currículo bem feito, no seu portfólio como diferencial perante os outros candidatos. Você, então, se preparou para a entrevista. E aí você vira um produto para o mercado, como se você fosse a Kátia Companhia Limitada. Você é um produto profissional que o mercado está apto a absorver, não é? Então, aí entra toda aquela parte que a gente também já falou aqui. Como vestir, como se portar e tudo aquilo, né? Então, agora a gente vai procurar o emprego. Então, o que a gente vai fazer? A gente está preparada, a gente vai procurar esse emprego, a gente vai primeiro mapear o mercado. O que eu quero fazer? Começa lá, sonhando mesmo, lá em cima. Quais são as empresas do meu sonho? Meu sonho é trabalhar na empresa X. Eu não vou conseguir. Gente, que não vai conseguir. Vamos lá. Não, né? Por que não? Então, começa com o topo. Vê quais são as empresas que estão nessa região. Isso dá trabalho, gente. Procurar emprego, procurar uma posição boa no mercado. Não é folhear boa chance no final de semana. Não é. Não é também entrar no Facebook e dizer, gente, estou querendo um emprego, se alguém souber de alguma coisa. Também tem que fazer isso. Mas isso é muito pouco. Isso dá trabalho. Você tem que se programar quanto tempo você vai poder sobreviver financeiramente buscando a posição ideal que você tanto quer.
E depois você tem que ter um plano de contingência. Não, até aquele momento assim, não é bem isso que eu queria, não é bem isso que... Mas até quando eu vou insistir? Você pode insistir. Não, então daqui, dentre as oportunidades eu me acomodo aqui, mas não tanto, eu vou continuar buscando outros caminhos. Porque o que acontece, você me corrija se eu estiver errado, há um momento em que se você fica, eu não sei que momento é esse, que timing é esse, se você conhece esse timing, que se você fica fora do mercado, está fora mesmo. E voltar é muito mais complicado. É muito mais complicado. É o quê? 3 meses, 6 meses? Como é que está esse timing? Não tem padrão. É difícil dizer, sabe? Porque isso vai variar muito da área, vai variar muito da região em que você está buscando essa posição. Então é difícil a gente dizer assim, está demorando de 3 a 6 meses. É difícil. Mas olha só, um processo de recrutamento, ele demora cerca de 2 meses. Isso é interessante. Também tem que programar isso. Tem que programar isso também. Quer dizer, se você for a candidata escolhida pelo meu cliente, esse processo da primeira vez em que eu te telefonei, em que eu vi o seu currículo, que você me submeteu outras informações, que eu sentei com você para te entrevistar, até você começar a trabalhar nessa empresa, pode colocar aí de 2 meses a 2 meses e meio. Tá? Então, quer dizer, eu acho que aqui a gente está conversando sobre posições de média e alta gerência quando eu falo uma coisa desse tipo, mas o que eu estou falando aqui no programa, essas informações servem para qualquer tipo de posição que você queira adquirir no mercado de trabalho. Você tem que mapear. Seja você o presidente de uma empresa, o diretor-geral, o gerente, seja você uma pessoa da área de produção, seja você uma pessoa da área do comércio, balconista, uma pessoa da área de hotelaria, um garçom, um copeiro, entendeu? Ele tem que ter essa preocupação. E depois de mapear, então ele mapeou. Então ele tem lá, aí ele começa a pensar, será que eu conheço alguém que trabalha nessas empresas? Será que essa pessoa pode levar o meu currículo até o RH dessas empresas? Então você tem que começar a fazer uma lista da composição dos seus relacionamentos, que é o networking mesmo. Então você vai dizer assim, bom, eu tenho primeiro a minha família, o meu cunhado trabalha na empresa XPTO, a minha cunhada, meu irmão, minha irmã, minha prima, tarará, tarará, tarará. Meus amigos, eles estão trabalhando aonde nesse momento? Entendeu? As minhas atividades sociais, eu sou voluntária numa associação X, eu jogo cartas, qualquer coisa social, eu faço dança de salão. Quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Os meus clientes que eu já tenho, eu vendo Natura, por exemplo, se fosse o caso. Quem são os meus clientes, onde eu entrego os produtos da Natura, ou da Avon, ou da Raco, de quem seja, não é? São seus clientes. As pessoas que eu encontro quando eu vou à igreja, ao meu templo, ao meu grupo de meditação, essas pessoas todas são potenciais pessoas que podem trazer uma oportunidade de trabalho para mim. Você está estudando, no caso, assim, você é universitário, você está fazendo uma pós-graduação, os professores, né? Os professores. O tempo todo, né? Os colegas de curso. Colegas de curso, que também já estão aprendendo. O pessoal da academia de ginástica, do pilates, da hidroginástica, não importa. Onde tiver gente, onde você circula, essas pessoas podem vir a te ajudar. Porque elas representam uma coisa que a gente chama, na área de RH, chama-se o mercado escondido. É um mercado de trabalho que não está sendo anunciado no Boa Chance, entendeu? Ele está escondido, quer dizer, eu trabalho na empresa X e eu sei que vai abrir uma oportunidade. Que vai abrir uma oportunidade ali. Então eu posso perfeitamente me servir dela. Um minuto. Então vamos lá. Em Petrópolis, você também tem as agências de emprego que você deve procurar. Você vai lá no Google, agências de emprego em Petrópolis, vai sair uma lista delas. Você tem o Balcão de Empregos, que é uma iniciativa da Prefeitura, ali na subida da General Osório. Você também pode fazer um cadastro ali. E tem para os níveis mais de média gerência para cima, as próprias consultorias de recursos humanos, como é o caso da minha. Tá? E, gente, a internet. Aí sim, as redes sociais, com um bom currículo, você vai ter condição de se cadastrar
nos bons sites de emprego. E sempre que tem aí, você tem, não sei se posso falar nome. Pode. Então, você tem as Catos, Manager, emprego.com, vaga.com, etc. Basta digitar também no Google, vai sair um monte delas. E pronto, não é? E aí você está preparada. Está preparada e eu acho que não está aquecendo, mas sempre tem um emprego legal. A gente hoje em dia tem muita empresa pequena que também absorve profissionais do mercado de trabalho. A gente acha que só vai conseguir emprego numa grande multinacional enorme, e não é o caso, entendeu? Por exemplo, especialmente aqui, como no meu convívio, né, para minha surpresa, nós temos 23 ou 24 agências de comunicação em Petrópolis. E a grande parte delas prestam serviços, estão sediadas em Petrópolis e prestam serviço para grandes empresas em São Paulo, em Curitiba. Pronto. E há momentos em que falta estagiários e falta profissionais formados para dar conta das demandas, que é o mercado que tem aquecido, né? Serviço é um mercado que está aquecido. Encerrou o nosso tempo aí. Mas enfim, nosso próximo encontro, sobre o que nós vamos falar? Vou pensar uma coisa bem atual, não tenho ainda na cabeça, mas com certeza vai ser uma coisa interessante. Olha só, Cristina, obrigada pela tua Obrigada a você, aqui. Kátia, por me receber. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. Estamos na outra semana, né? Isso, essa é a próxima outra. Isso, tá bom? Obrigada. Obrigada. Nós vamos encerrando por aqui, o nosso programa acabou, já parou, estourou o tempo, enfim, mas que bom, né? Sempre prazeroso estar com vocês e trazer coisas boas da nossa cidade. Um grande abraço e até quarta-feira que vem.